Esse vídeo é 50% retórico e 50% literal. Entendam isso como quiserem. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o Ian Neves, né? Um vídeo sobre o Ian Neves e um pequeno react, assim, reagindo a um trecho de uma fala dele. Gerou algum engajamento, assim, um pouquinho acima da média do canal. O Pedro reagiu. Eu tô pensando se eu vou responder, fazer uma resposta a isso. Muito provavelmente alguma coisa eu vou responder, mas eu não estou fazendo mais promessas que talvez eu não cumpra, né? Eu já fiz algumas vezes, vou fazer vídeo sobre isso, sobre aquilo, de repente não cumpri, então também não estou me comprometendo. E daí o Glaucio comentou, o Glaucio do canal Glaucio Gonzalez, eu presumo que, né, muitos de vocês conheçam o Pedro do Ateu Informa e o Glaucio Gonzalez. Então o Glaucio comentou inclusive, né, numa live que tinha feito há um mês atrás, que eu não tinha assistido, sobre, então, em defesa do moderno, e uma live sobre um vídeo meu, que daí então eu assisti. Então eu assisti o Pedro e assisti o Glaucio. Daí eu preciso, né, fazer a ressalva, né, e até me desculpar com o Glaucio de ter ignorado a live dele, e também, eu sei que o Pedro já fez outras lives sobre o meu conteúdo que eu não respondi, né, então assim, até assisti, mas minha defesa, né, vamos parar pra pensar que eu faço vídeos de média de 15 minutos e jogo no YouTube, e essas respostas são em lives, né? Então lives de 1h30, por exemplo, e é muito mais difícil, né? De parar, assistir com calma, ver o que está sendo dito. Às vezes tem muita conversa, assim, que foge do tema e vai para outras áreas, porque em live a gente faz isso, as minhas lives também são assim, não é uma crítica live, mas é dizer que quando você faz vídeos de 15 minutos e as pessoas respondem com vídeos de 1h30, é mais difícil que você responda a elas. Talvez você vai, por exemplo, só responder parcialmente, que é o caso que eu estou pensando em fazer, né? Em vez de não dar nenhuma resposta, responder parcialmente o que eu considero mais relevante. E eu queria dizer que a live do Glaucio foi muito boa, a gente tem discordâncias, mas são discordâncias a partir de alguém que entendeu, por exemplo, o que eu tô dizendo, tá? Alguém que entendeu o que eu tô dizendo e simplesmente discorda, o que eu acho ótimo. A live do Pedro não foi boa, a live do Pedro vai no sentido de ele nem entendeu ou não quis entender o que eu estou dizendo, então ele está fazendo o que eu vou chamar de refutando o vento, né? Ele não está refutando nada do que eu estou dizendo, nada do que eu penso, nada do que eu me expresso, ele está refutando as ideias pré-concebidas que ele tem, os espantalhos que ele tem sobre pós-modernos. Não é baseado, então, numa análise onde você compreende o que a pessoa está querendo dizer e você tenta refutar a pessoa, tá? A live do Pedro não foi dessa forma. E eu digo isso assim, ó, gente, nada pessoal, adoro ambos, eu tô falando do conteúdo da live, tá? Eu tô falando do conteúdo da live, inclusive eu vou fazer vídeo refletindo sobre isso, tá? O meu próprio vídeo já tá com o roteiro escrito, eu vou gravar assim que eu acabar esse vídeo, então é um vídeo que vai sair mesmo, né, já que o roteiro já tá escrito. Eu vou falar um vídeo comentando sobre isso, tá? Eu tô com os próximos 3 vídeos, o roteiro pronto, então eu já sei mais ou menos e eles vão estar interligados, tá? Então cola aqui para assistir os próximos vídeos também. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. O meu ponto central desse vídeo, né, não é um vídeo para falar do Pedro ou do Glaucio, é um vídeo para eu falar sobre como, sempre que eu falo de pós-modernismo e marxismo, sempre vem uma figura, não é uma pessoa específica, são várias pessoas, tá? São várias pessoas ao longo de talvez mais de ano, que aparecem e dizem, mas não dá para conciliar Marx e Foucault, não dá para conciliar Marx e Foucault, não dá para conciliar Marx e Foucault. E eu queria partir de uma citação de Foucault, para fazer esse raciocínio. Como eu não me interesso pelos autores, mas pelo funcionamento dos enunciados, pouco importa quem o disse ou quando foi dito. Esse é um comentário totalmente fora de contexto. Eu não acho que nunca é importante que a gente saiba quando algo foi dito ou o que foi dito. Foucault também não acha isso, mas nesse contexto, tá? Nesse contexto, em certo sentido, em certas coisas que estamos falando, realmente não importa. E eu falei pra vocês que 50% desse conteúdo é retórico. Engraçado, inclusive, né, como me acusaram de responder o Ian fora de contexto, ou, né, o próprio Pedro fala que o Ian tá sendo retórico, né, enfim.
Todo react de um trecho é fora de contexto, né? Todo react de um trecho é fora de contexto e a internet está bombando de reacts fora de contexto. Inclusive, não sou só eu que faço isso, o próprio Ian faz isso, o próprio Pedro faz isso, inclusive, né, quando ele me responde fora de contexto. Então, na verdade, essas pessoas, quando elas vêm falar que tá fora de contexto, falar meio que o óbvio, né? Elas estão simplesmente falando, eu não gostei do que foi dito, dou uma interpretação que dá mais o benefício da dúvida para a pessoa, e eu acho isso legal. Inclusive, meu próximo vídeo é sobre isso, mas eu acho que também a gente tem que se permitir, né, usar a retórica com aqueles que estão usando a retórica. E daí uma coisa que eu preciso dizer sobre o vídeo do Ian ainda, né, que tá linkado com esse vídeo, é que pessoas que não possuem uma concepção dogmática acerca da verdade não deveriam adotar uma retórica dogmática acerca da verdade. Mas eu não estou falando isso simplesmente para atingir o Ian, eu estou falando isso para atingir a mim mesmo, não na temática da verdade, mas na temática de grandes autores europeus. Se eu não possuo uma postura de culto aos grandes autores europeus, eu não deveria assumir uma linguagem de culto aos grandes autores europeus. Entenda você que Marx não era marxista e Foucault não era Foucaultiano. Então, se eu estou falando que eu sou marxista e Foucaultiano, a gente está gerando ruído na informação, a gente está gerando ruído na nossa comunicação, porque, na verdade, não é bem isso. E eu queria explicar um pouquinho. Falar de marxismo e Foucaultianismo e blá 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 é uma certa forma de jogar esse jogo, mas pressupondo, da minha parte, pressupondo que tem algumas coisas implícitas, né? Por exemplo, que as pessoas entendem o caráter retórico disso. Eu não imaginava, né? Até imaginava, porque as pessoas fazem isso, mas eu não imaginava o quão relevante isso era, o quão importante isso era, inclusive para as pessoas que já estão há mais tempo estudando, lendo, o quão importante isso é. A interpretação literal disso, a interpretação de que se eu digo que eu sou marxista, eu estou subscrevendo não somente a produção científica e rigorosa de Marx, mas as opiniões que Marx soltou ao longo da vida. Se eu digo que eu sou Foucaultiano, eu estou subscrevendo, então, as opiniões de Foucault e não ao trabalho científico, filosófico, histórico, rigoroso que Foucault faz ao longo da vida. O meu ponto central nesse vídeo é que a gente aprenda a distinguir a produção científica ou filosófica rigorosa a partir de estudos que esses autores e todos os outros autores que a gente for estudar, a gente aprenda a distinguir isso da opinião deles. E assim, não quer dizer que a opinião deles não é importante. Eu acho muito relevante a opinião de Marx e a opinião de Foucault, porque eu considero Marx e Foucault autores brilhantes e a opinião deles é relevante para mim. Mas eu preciso distinguir, embora seja uma distinção muitas vezes difícil, porque a coisa não vem separada, uma distinção entre o que é a opinião deles e o que é a produção acadêmica deles, ou acadêmica ou científica, o que é que você dê um nome, a produção rigorosa deles. O que é o Marx do Capital e o que é o Marx das cartas que ele diz, ou da militância, ou uma série de coisas. O que é o Foucault do Vigiar e Punir, ou do História da Sexualidade, ou o Foucault dos Ditos Escritos, ou o Foucault de um comentário do curso no Collège de France que ele deu. Inclusive, eu distingo o Foucault das obras, o Foucault do Ditos Escritos e o Foucault do Collège de France. Eu distingo claramente esses três Foucaults. Eu vou dar um exemplo, né? O Marx não tem nenhuma produção científica sobre o comunismo. Tá? Nenhuma produção científica sobre o comunismo. Marx não é um teórico de como vai ser o comunismo. Ele tem alguns pitacos que ele, inclusive, dá de maneira muito relutante. Eu aprendi isso com os marxistas da internet. Marx tem uma obra científica sobre o capitalismo chamada O Capital. Tá? São coisas completamente diferentes. Quem se diz marxista está aderindo ao quê? Está subscrevendo ao quê? Está apoiando o quê? O Marx das cartas, o Marx do manifesto, o Marx da militância nos órgãos que ele viveu, da biografia, o Marx do Capital. Que Marx que você está apoiando? Você está entendendo como a questão é complexa? E como é problemático falar, então, assim, eu sou marxista? Como é muito mais interessante, então, falar eu considero com muito bom grado, o pensamento de Marx, a produção científica de Marx, inclusive, e as opiniões de Marx. Da mesma forma, Foucault não tem nenhuma produção científica sobre uma sociedade futura,
Tá? E aqui eu tô respondendo indiretamente e de maneira mínima ao Glaucio, tá? Que ele comenta isso na live dele. De fato, Foucault não tem nenhuma proposta para uma sociedade futura. Eu tenho alguns ideais de uma sociedade futura, mas eu também opinião. Isso tá no âmbito da opinião, tá? Foucault tem uma produção relevante sobre loucura, sobre delinquência, sobre poder pastoral, poder disciplinar, biopolítica, sexualidade e mais uma série de coisas. Ele tem produção relevante acerca disso. E ele tem muitas opiniões sobre o mundo. Quando eu digo que eu quero conciliar Foucault e Marx, eu não estou dizendo que todas as opiniões que Marx e Foucault tiveram são compatíveis, que eles buscam o mesmo mundo ou qualquer coisa parecida. Eu estou dizendo que eles produziram ferramentas para lidar com o mundo, e eu considero elas importantes e eu utilizo elas para pensar o mundo, da minha forma. Não estou cultuando, idolatrando, sequer me colocando como querendo ser um comentador de algum dos dois. Ambos produziram ferramentas intelectivas para nos ajudar a mudar o mundo. E ambos subscrevem a ideia de que a gente precisa mudar o mundo. Então, quando você vem aqui e diz, mas Foucault pensava assim, mas Marx pensava assim, não tem como conciliar porque eles pensam diferentes e blá 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 blá. A única coisa que eu posso te responder e daí vai ser um pouco mal educado, mas eu realmente quero, assim, sem ódio no coração, a única coisa que eu posso te responder é foda-se. Foda-se se Foucault pensava assim e Marx pensava assado e você acha que isso é incompatível, tá? Não é sobre isso. Eu simplesmente não estou falando sobre isso e talvez para evitar o ruído na informação, não vale a pena ficar falando que eu sou marxista ou Foucaultiano. Porque por mais que para mim seja retórico, por mais que para mim esteja implícito, o que eu entendi é que para muitas pessoas, inclusive muitas pessoas inteligentes, não está. Opinião por opinião, eu fico com a minha. A minha opinião, pra mim, da minha perspectiva, é a melhor do mundo. Sabe por quê? Porque quando ela deixa de ser a melhor opinião do mundo, eu mudo ela. Quando alguém me dá uma opinião e essa opinião é melhor, ou quando alguém me mostra um fato, um acontecimento, e eu consigo reconhecer como errado, eu mudo ela. Eu tô falando de maneira irônica, mas provavelmente você também pensa assim, né? Você acha que a sua opinião ela é boa porque você acha que a partir do que você tem, você considerou e você tá pensando o mundo dessa maneira, e se você tiver acesso a outras informações, você vai pensar diferente. Eu não tô aqui buscando opinião, tá? Eu acho importante, eu acho relevante, mas eu não tô aqui para defender a opinião de Marx ou a opinião de Foucault. Toda ciência, todo conhecimento não é alheio à produção de ruído a partir da opinião dos autores, tá? Não é. Mas a gente tem que fazer o esforço de entender que isso não é o central. Isso não é o central. A gente pode sim buscar entender as coisas, entender o mundo, fazer toda uma outra produção intelectual acerca do conhecimento que não foque tanto nesse jogo que a gente vem jogando e que tem uma história e que é uma história de eurocentrismo, é uma história de colonização, é uma história de academias, né, sistemas, universidades, burgueses que produzem as subjetividades que vão ser intelectualizadas e que essas subjetividades intelectualizadas, elas se dão em certos sistemas de poder e porventura são convidadas a agir de certa forma. E todos nós, em algum maior ou menor grau, estamos querendo quebrar com isso. Então, deveríamos abandonar certas ferramentas. E eu estou dizendo, não estou dizendo que eu nunca mais vou falar que eu sou marxista ou Foucaultiano, mas eu estou dizendo que eu vou abandonar, de certa forma, esta retórica que eu considero ultrapassada. Em certo sentido, na verdade, né, eu não mudei drasticamente de opinião de segunda para hoje, por exemplo. Então, em certo sentido, eu sou Foucaultiano e marxista, tá? Em certo sentido eu sou, mas eu não proponho um culto a pensadores, a grandes pensadores europeus, nem de lugar nenhum do mundo. Inclusive, isso já faz parte do problema, isso já faz parte do modo como a gente produz conhecimento nas ciências humanas, isso desde Aristóteles, tá? A gente usa Aristóteles como autoridade para as coisas, a gente usa autores como autoridade. Você tá cansado de ouvir, né, alguém falando, mas as coisas são assim porque segundo fulano, segundo Beltrano, segundo ciclano, e daí? Né? Se é um grande autor, você tem que ficar meio quietinho, né? Mas porque Marx pensava assim, Foucault pensava assim. Foda-se. Se você acha que, né, Marx e Foucault tinham opiniões diferentes, e realmente tinham, logo o trabalho deles é incompatível, eu sou um idiota em tentar compatibilizar, eu vou usar outro tipo de termo, eu vou falar de outra forma, que algumas pessoas estão fazendo disso um culto, não estou generalizando, tá? Estão fazendo disso um culto, e eu sou ateu.
Eu não participo de cultos. Eu sou pós-moderno, materialista, dialético, pragmático, comunista. Se duvidar, eu sou até anarquista, tá? Não sei, preciso estudar mais. E daí você vai dizer que é incompatível também. E daí, né, você já sabe a resposta. Mas isso fica para outro momento. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais.